Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A pregação da teologia da prosperidade feita pelo Eliú, um dos amigos de Jó. Não sabemos se ele veio junto com os outros três. Os outros três são categorizados como amigos mesmo do Jó. E o Eliú veio depois. Ele, mais novo na idade, esperou para falar. Mas quando começou a falar, destramelou que não parou mais. Inclusive o Jó já nem respondeu mais a ele. O Jó respondia aos outros, que eram mais velhos, cujo argumento era de acusação contra o Jó. O Eliú veio um pouco mais brando. O Eliú veio sim, um pouco mais brando, mas do mesmo jeito que os outros, repetindo exatamente a mesma coisa que os outros. E ele estava martelando o Jó, acusando o Jó. E no capítulo 36, ele faz uma espécie de resumo da teologia da prosperidade pregada hoje em muitas igrejas. Só que nós temos hoje o Evangelho, Novo Testamento. Naquela época o Eliú não tinha nada. Esses pastores e pregadores e missionários e apóstolos que pregam a prosperidade estão repetindo o que o Eliú falou, não inspirado por Deus, está na Bíblia, mas não é inspirado por Deus, a gente precisa ter isso em mente. Deus o ignorou. E naquela palavra ele exaltava a Deus, ele falava bonito da grandeza de Deus. Mais um pouco, vocês tenham paciência e eu vou mostrar que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eu tenho que defender Deus e de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador eu atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. E, ô Jó, fique sabendo que contigo está quem é senhor do assunto. Eu sou bastante entendido, falo com autoridade. Eis que Deus é muito grande e não despreza a ninguém. Ele também não poupa a vida do perverso e faz justiça aos aflitos. Dos justos, Deus não tira os olhos, antes com os reis no trono, os assenta para sempre. Naquela época podia ser assim. Os reis, os poderosos, os grandes, escolhem pessoas corretas para assessores. Hoje, os critérios políticos de escolha de nomes para ocupar cargos, não é assim não, não é este não. Mas enfim, e ele continua: se eles estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, Deus faz ver as suas obras, abre os ouvidos deles para a instrução e manda que eles se convertam da iniquidade. E se eles ouvirem a Deus e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, agrilhoados por Deus, eles não clamam por socorro. Ele está indiretamente dizendo que o Jó estava naquela condição, como um ímpio de coração, reclamando da vida e se lamentando do que tinha acontecido. E ele continua: perdem a vida na mocidade, morrem entre os prostitutos cultuais. Já havia naquela época. Ao aflito, Deus livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ou seja, você está sofrendo para pagar seus pecados, mas uma vez que você tenha expiado, pago os seus pecados, então Deus vai tirar você das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura.
fartura, é expressão de fartura, ou seja, Deus é Deus, faz justiça na terra e Ele sabe e conhece o coração de todos e você está sofrendo para pagar seus pecados, mas a grande oportunidade você está tendo agora. Ouça Deus que vai trazer você para a prosperidade e você vai nadar sobre os altos da terra, vai ser cabeça e não cauda, vai ser o ano da prosperidade na sua vida. No dia desse eu estava ouvindo uma live, eu fiquei impressionado. O cidadão teve a visão de 7 anjos, cada um com 2 espadas. É o tempo de um mover de Deus no Brasil. E depois pássaros iam de norte a sul levando o poder de Deus. Maravilha, Deus vai fazer distinção entre os que são dele e que não são. Vai ser um ano maravilhoso de Deus no Brasil. O que Deus tem mostrado para nós é bem diferente disso. Ano de mover de Deus, sim, para juízo e despertamento do povo dele. Juízo contra o país e despertamento do povo de Deus. Mas esse mover de Deus, essas pregações não são novas. O Eliú já pregava isso, os amigos outros de Jó pregavam isto. Ô Jó, reconhece o seu erro, reconhece, porque Deus pode mudar tudo, a sua sorte, você vai ver tudo mudar, vai se enriquecer. Até que eles tinham uma pontada de base no Antigo Testamento. A aliança de Deus com o seu povo Israel, desde o Abraão, incluía isto: se fossem obedientes, Deus os abençoaria na terra. A aliança do Antigo Testamento é debaixo do sol, é aqui na terra, não tem nada de eternidade, de espiritual. Hoje nós estamos na época do Novo Testamento. O grande privilégio, a grande vitória e o grande trunfo do cristão é juntar tesouros no céu, não ser rico aqui na terra. Pelo contrário, ser pobre, a pessoa dar, abrir mão, doar para os outros, para a obra de Deus, isso é um privilégio. A juntar tesouros na terra é loucura, é ser nécio aquele que está se enriquecendo aqui na terra, porque o lugar de ajuntar tesouros não é aqui na terra. À luz do Novo Testamento. Essas pessoas estão junto com Eliú, lá nos primórdios da época dos patriarcas, no livro de Gênesis. O Jó viveu naquela época e agora tem pessoas se baseando no Eliú, no Elifaz, aquelas mensagens de prosperidade. Creia em Deus, receba as promessas de Deus no Antigo Testamento. Receba as promessas de Deus, você vai ser cabeça e não cauda, vai ser rico, Deus vai proteger você, vai livrar você do inimigo, vai te dar todo o conforto, toda a alegria que você puder ter aqui na terra. Eles ignoram que Deus está nos preparando para a eternidade. Aqui na terra é um período probatório, é uma época passageira. Aqui nós estamos nos preparando para a eternidade. E o melhor é se assemelhar a Jesus, na pobreza, no amor, na dedicação, no trabalho, na unção do Espírito. Mas essas pessoas que amam o mundo estão querendo a bênção do mundo aqui na terra e usar Deus para dar bênçãos materiais aqui na terra. Essa pregação está fazendo sucesso em muitas igrejas que se enchem de pessoas acreditando nisto. A maioria vai para o inferno, com toda certeza, porque não tem frutos espirituais, porque eles não estão servindo ao Senhor de todo o coração, eles não estão redimidos de seus pecados todos, porque amando o mundo, eles abrem brecha para um monte de pecados mundanos, e essas pessoas que praticam isso vão ser condenadas. Certamente, no arrebatamento, vão ficar. Mas Deus está alertando, falando, despertando a cada um aqui. Então, que você também abra o seu coração, venha entender isso e sentir isso também como algo precioso para você. O alerta de Deus. Meu irmão,
não ouça vozes que não vêm de Deus ou que usam Deus, mas que transmitem uma felicidade aqui na terra, uma prosperidade que não é de Deus para nós.